Opa, professor do cabeleireiro, e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como você pode expandir o corte com a máquina. Muita gente fica em dúvida. Ontem mesmo eu recebi uma pergunta de um inscrito do meu canal dizendo: Ivo, se tu for fazer um corte e parar na 2 e você não tiver o pente 3 e 4, como você faz para tirar a marcação? Você passa para a técnica do pente corrido ou não? E eu respondi o seguinte, que bastava só ele virar o ângulo da máquina. Olha só, no corte de cabelo existem 3 ângulos que você tem que ter em mente. O ângulo de 90 graus, o ângulo de 0 grau e o ângulo de 45 graus. E com esses 3 ângulos aqui, você pode trabalhar tanto posicionando as mechas, como também posicionando os seus dedos, como posicionando os equipamentos, como a máquina e a tesoura. E esse mesmo ângulo, com essa visão aqui desse lado, eles podem estar presentes também do outro lado. Eles podem estar ali para cá, ó. Que se a gente for somar, já vai dar outra numeração aqui, entendeu? Já pode dar outra numeração. Só que você pode imaginar também da mesma forma, entendeu? Ângulo, pessoal, é uma coisa imaginária, entendeu? É uma posição que você vai imaginar se baseando nesses números aqui, entendeu? E entre o 0 e 45 existem várias posições, entendeu? Entre 45 e 90 também existem várias posições onde você vai imaginar também. Ou você pode nomeá-las, entendeu? Então, existe os ângulos dos dois lados. Por isso que quando um repórter está fazendo uma reportagem, ele diz assim: veja por esse outro ângulo, entendeu? Então, ângulos são formas imaginárias, entendeu? E assim como você pode ver ele para esse lado, você pode ver também para o lado de baixo também, entendeu? Você pode imaginar esse mesmo raio aqui, ó. Você pode imaginar ele, olha, nesse quadrante aqui, nessa posição. Você pode imaginar ele nessa outra posição aqui. Como você pode imaginar ele também nessa outra posição aqui, ó. Então você pode imaginar ele nessa outra posição aqui também, ó. E aí ele forma a circunferência, entendeu? Então, cada raio desse aqui, ó, você pode ir somando, entendeu? Começa com 0, 45, 90. Esse 0 aqui também pode começar aqui também, se você for imaginar de forma separada, entendeu? Pode ser 0 aqui, ó. Pode ser 0 aqui. Pode ser 45 aqui. E pode ser 90 aqui no lugar desse 0, entendeu? Porque você está vendo de outra posição, entendeu? Em outra posição. Mas o que eu quero que você entenda aqui é como expandir o corte da máquina usando o ângulo, entendeu? Veja bem, ó, eu estou com a máquina na mão aqui e muita gente só trabalha com a máquina nessa posição aqui, ó, que é no ângulo na linha horizontal de 0 grau aqui, ó. Eu vou falar desse quadrante aqui, ó, desse raio aqui. Vamos supor que nós estamos trabalhando aqui, ó, nessa posição aqui, ó, com a lâmina posicionada no ângulo de 0 grau, que é essa linha aqui, ó. A maioria, quando a gente começa o corte, né, começa nesse ângulo aqui, ó, com a lâmina em 0 grau, certo? E aí vamos supor que aqui ele parou com a 2, né? Vamos supor que isso aqui esteja próximo ao final da lateral e ele queira expandir. Então vamos lá, ele parou com a 2, qual é
Ele parou com a 2. Qual é a altura da 2? A 2 possui uma altura de 6 milímetros. Muita gente não sabe isso, entendeu? Você tem que ter a noção de medida, você tem que ter várias percepções para você cortar cabelo de forma mais fácil. Então, 6 milímetros ele parou aqui, ó. 6 milímetros. Nessa linha aqui, no ângulo de 0 grau. Ok? Ele fez o movimento aqui. E aí, ficou uma lista de 6 milímetros para baixo. A altura que o cabelo tem para cima, para continuar o corte, pode ser qualquer um. O cabelo está grande. A gente precisa cortar essa parte grande do cabelo. E aí, como é que eu faço? E aí foi que ele perguntou, eu mudo para o pente corrido ou não? Como você faria? Eu disse assim, não, cara, tu pode continuar com o mesmo pente, só que em outra posição, em outro ângulo, entendeu? E eu vou colocar aqui o pente número 2 para a gente ter uma ideia, olha só. Vocês sabem que o número 2 é 6 milímetros agora. E vocês podem ver, olha quantos vãos ele tem aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, tem 6 vãos. Todos os pentes têm, né, esses vãos aqui, eles são quase da mesma largura. E foi essa altura que ele parou nessa posição aqui, ó. Ok? 2 com pente 12 aqui, ó. 6 milímetros. Não importa aonde foi que ele parou, se foi no meio da lateral, se foi no final. O importante é que ficou uma lista, entendeu? Ficou uma barreira e a gente precisa avançar no corte. Como eu faria para me substituir a 3 e a 4, até mesmo a 5? Vocês sabem que a cabeça, ela tem, a partir de um certo ponto, uma curva no crânio. Por isso que é importante vocês conhecerem o crânio também, entendeu? As partes do crânio, vocês terem em mente a forma do crânio, para vocês saberem como dar a forma no corte também. Então, quando eu chego aqui na 2, que eu não tenho o pente 3 e o 4, o que eu faria era isso aqui, ó. Eu mudaria o ângulo da máquina, ó. Mudaria o ângulo. Trabalharia já cortando assim, ó. Entendeu? Nesse ângulo, com o pente em pé, mudando o ângulo do corte da máquina para o ângulo de 90 aqui, ó. Ok? Ó. Eu ia trabalhar já nesse ângulo aqui, ó. E aí, mas eu ia conseguir equilibrar? E aí, mas eu ia conseguir equilibrar? Vejam que a gente parou aqui em 6 milímetros e tem a marcação aqui onde a gente parou aqui, ó, a linha. Então, eu ia, olha como eu tenho a noção de medida clara na minha cabeça. Eu ia deixar um vão desse aqui, ó, para mim trabalhar nessa região aqui para fazer a conexão. Eu ia deixar um vão desse aqui para me fazer a conexão de onde eu parei, entendeu? Então, eu ia ligar essa altura aqui, ó, bem aqui, ó. Esse espaço aqui seria o espaço que eu ia deixar um dente desse aqui do pente aqui para conectar com a altura que eu deixei aqui embaixo, e o restante dos vãos do pente, que ia dar uma boa largura, ia fazer a abertura da altura, olha. Então eu ia fazer isso aqui assim, ó. Eu ia encostar esse primeiro dente aqui do pente nesse local aqui, aonde eu parei com a número 2, ó. Eu ia encostar bem, ia posicionar bem, ó. E ia trabalhar desse jeito aqui, ó. Ó. Ligando a altura que eu parei com essa posição aqui, ó, a essa que eu vou prosseguir, entendeu? Ó, ao redor de toda a cabeça do cliente. Então, essa largura aqui, ó, desse pente aqui já dá uma grande adiantada no corte, entendeu? Já dá uma grande adiantada que seria mais ou menos o final da lateral, que seria o ponto onde eu ia conectar aqui com a tesoura, entendeu? A partir daqui, ó. Então, quando eu mudo a posição do pente, para essa posição aqui, ó, eu consigo alongar
a altura que eu estou trabalhando, eu consigo alongar para a largura da máquina, que daria mais ou menos o passo do pente número 4, do pente número 3, ó. 3 seria mais ou menos 1 centímetro, 4 seria mais ou menos outro centímetro e o 5 seria outro centímetro. Então, daria cerca de 3 centímetros de alongamento, olha, de alongamento, tá vendo aqui, ó? Então, essa posição substituiria o pente 3, o 4 e o 5, entendeu? Eu consigo fazer isso, entendeu? E para a pessoa conseguir fazer isso, ela tem que ter apoio. Não é de qualquer forma, não é só encostar a máquina, não. Encosta primeiro o dedo na pele do cliente aqui, ó. Encosta primeiro o dedo. E esse dedo aqui, ó, apoiado, você consegue posicionar a máquina. Você consegue posicionar a máquina como você quer, entendeu? Então a coordenação motora que você tem que ter na mão deve ser excelente para você fazer, senão você não consegue, entendeu? Tá, beleza? Então era assim que eu ia fazer a substituição do pente 3, 4 e 5 se eu não tivesse, mas eu tenho, entendeu? Eu tenho e eu aconselho a você a ter também. Consiga os pentes que aí você não vai ter que fazer dessa forma, você vai fazer de forma mais fácil com os próprios pentes, tá ok? Beleza? Um grande abraço e até a nossa próxima dica de como cortar cabelo de forma fácil. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreve. Se você entendeu o que eu falei, deixa aqui abaixo o comentário. Se você não entendeu, também deixa aqui abaixo. Segue a minha página no Facebook, Professor Ivo Cabeleireiro. Me siga no Instagram, Ivo Cabeleireiro. E compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas, para o YouTube saber que o vídeo é relevante, ok? Um grande abraço, até nosso próximo vídeo.